Fala galera, Fênix trouxe questões sobre doenças relacionadas ao trabalho e alguns assuntos afins. E aí, o que é que eu vou fazer para vocês aqui? Questão, depois eu pego algum assunto que foi lá abordado naquela questão e a gente aproveita e destrincha mais aquele assunto para você obter mais conhecimento e acertar não só questões como aquela, mas até outras dentro daquele assunto. Combinado? Vamos fazer desta forma, né? Se você quiser, pode ir dando pausa aí no vídeo para poder tentar responder essa questão, tá? Mas eu vou começar aqui para a gente não demorar muito. E aí que eu trouxe, pessoal, algumas questões da banca Sesgran Rio, tá? Olha essa questão aqui. A exposição prolongada a aerodispersões presentes nos ambientes de trabalho pode provocar diversos tipos de doenças ocupacionais já consagradas nas literaturas de segurança e saúde ocupacional. A doença provocada pelo óxido de ferro, ele já está lidando aqui qual é o fator de risco, é denominada, e aí você teria que marcar entre antracose, né? E aqui está escrito, é antracose, tá, pessoal? Mas aqui, ó, antracose, né? Mas está escrito errado, é antracose, asbesto, bicinose, silicose, siderose. E aí, qual é a resposta? Já vou trazer aqui a resposta com explicações até sobre essa doença, tá, pessoal? Olha só. É siderose, tá, pessoal? Ó, o que é siderose? Já para a gente conseguir aprender sobre essa doença. Ela é uma doença caracterizada pelo achado de alterações radiológicas pulmonares, né? Até porque ele falou aqui na questão de aerodispersóides, então tá lá, né? Disperso no ar. Então, ó, pulmonares, então eu vou respirar isso aqui, associadas à exposição a fumos de óxido de ferro, que foi o perguntado, né? No trabalho, pessoal, o que é que pode aparecer assim, uma questão de caso clínico? A siderose, pessoal, pode ocorrer durante procedimentos de corte de ferro, porque fica aquelas partículas lá suspensas no ar, né? Com solda elétrica e óxido de acetileno, que são emitidos vapores de óxido ferroso, que são oxidados a óxido férrico, tá? Então, aquilo fica no ar, o trabalhador respira aquilo e aquilo pode evoluir para uma siderose. Qual o quadro clínico? Na forma pura ela é assintomática e a função pulmonar é normal, mas frequentemente se associa à silicose. Então a silicose pode vir associada a outras doenças, tá, pessoal? Formas mistas, associada a poeiras de sílica, porque a silicose ela é causada pela exposição a poeiras de sílica, tá? Então pode acontecer a silicosiderose. Em relação a raio-x, né, imagens, o que é que a gente pode encontrar? A inalação prolongada destes fumos provoca alterações radiológicas pela deposição dos mesmos no pulmão. Então, a gente tem a deposição desses vapores aqui, desses fumos que eles chamam decorrentes aqui da utilização da solda no pulmão. Não mostra fibrose nas formas puras. Na siderose, presença de opacidades regulares apresentam-se mais densas e mais circunscritas do que na silicose, tá? A silicose ela já tem outro padrão na radiografia. Tendem a distribuir-se por todo o pulmão, sem predileção pelos lobos superiores, tá? Na silicose existe essa predileção pelos lobos superiores. A gente sabe, pessoal, que as pneumoconioses, elas são divididas em fibrinogênicas e não fibrinogênicas, né? Então, quando a gente fala de siderose, é algo que a gente não considera que evolui para fibrose. Então, todas aquelas que evoluem para fibrose, a gente chama de fibrinogênicas. As que não evoluem, a gente chama de não fibrinogênica, né? Mas existem algumas que têm aquela evolução mais mista, tá? Que ficam aqui naquele meio do caminho, né? Então, fibrinogênicas, não fibrinogênicas, né, tem a ver com essa questão de evolução ou não para fibrose. A silicose, por exemplo, é uma das que evolui para fibrose. Já a siderose é uma das que não evolui para fibrose, mas a gente já viu que ela pode vir acompanhada de uma infecção também de uma exposição à sílica, virando, né, a siderosilicose, tá? Então, nesse caso específico da silicosiderose, a gente vai, eu troquei, né, da silicosiderose, aí a gente vai poder aparecer já um padrão mais com fibrose, tudo bem? Tô trocando aqui os R's, né, pessoal? Trava-língua para mim é terrível. Passando aqui adiante, ó. Então, como ele perguntou aqui, ó, exposição a óxido de ferro, a gente tem como resposta aqui, nessa primeira questão, a siderose. Fechou? Próxima questãozinha, ó. A sílica livre pode provocar diversos tipos de doenças
ocupacionais nos trabalhadores no decorrer de sua atividade profissional. Então a gente pegou lá a deixa, né? Eu falei para vocês que poderia acontecer o quê? A siderose, ela poderia, né, aparecer sob a forma mista de silicosiderose. Olha aqui o gancho que eu peguei de outra questão. Agora a gente vai ter aqui, ó, sílica, exposição à sílica. Então a sílica livre pode provocar diversos tipos de doenças ocupacionais nos trabalhadores que no decorrer de sua atividade profissional entram em contato, exposição com esse agente químico. Nas doenças apresentadas abaixo, aquela que não se encontra relacionado com a sílica livre é a... O que é que está listado aqui que não tem nada a ver com exposição à sílica, pessoal? A sílica é algo que a gente encontra no ar, tá? No ar. E aí a sílica, ó, ela pode evoluir para uma doença, uma pneumoconiose chamada de silicose, que é o que já está na letra A. Então não pode ser essa resposta, né? E o resto, professora? Corpo pulmonar, neoplasia maligna de bexiga, síndrome de Kaplan, pneumoconiose associada com tuberculose. O restante é o que a gente vai ver agora na aula de silicose que eu vou dar para vocês aqui. Olha só, o que é que a gente tem que saber sobre silicose aqui. Algo, lógico, que aqui é tudo muito rápido, né, objetivo, né? Lógico que isso aqui pode ser até um capítulo de um livro, né? Mas vamos aos pontos mais chaves que a gente precisa entender dessa doença. Pneumoconiose devido a poeiras de sílica, ó, que pode evoluir, que eu falei para vocês, né? Essa pneumoconiose é chamada de silicose, quando ela é decorrente da exposição à sílica. É uma pneumoconiose caracterizada pela deposição de poeiras no pulmão, com reação tissular decorrente causada pela inalação da sílica livre. Aqui é um rapaz, né, tentando fazer corte aqui de pedra, você tá vendo aqui, ó, saindo essa poeirinha aqui. E ele tá sem máscara, né, criatura? Devia estar usando máscara aqui, ó. Principal fonte de exposição, partículas de sílica livre, né, e aqui a gente tem, ó, onde é que a gente pode encontrar? Quartzo pode vir com esse nome, sílica cristalina, SiO2, mas geralmente, pessoal, eles colocam sílica mesmo. Tudo bem? Ocupações que são de risco, ó. Mineração subterrânea e de superfície, beneficiamento de minerais, e aqui, ó, corte de pedras, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Britagem, moagem, lapidação, indústria de transformação, aqui as cerâmicas também, fundições que utilizam areia no processo, tá? Vidro, lembrar do jateamento de vidro, abrasivos, marmorarias, corte e polimento de granito, cosméticos, tudo isso podem ser ocupações de risco para exposição à sílica. Tá? Então, geralmente, o que é que às vezes acontece? Vem uma questão contando uma historinha e na historinha ele fala: trabalhador de uma marmoraria começou a evoluir com tosse, isso, aquilo, outro. Aí ele traz esse contexto ocupacional para você identificar, porque isso já é uma dica para você. Tá? Quando ele traz esse contexto ocupacional, já é uma dica, ó, ele está falando aqui de alguma doença provavelmente relacionada ao trabalho. Então, você também, quando você estudar as doenças relacionadas ao trabalho, você tem que estudar não só a doença e a exposição em si, mas em que contexto ocupacional eu vou encontrar aquela exposição, porque às vezes essa historinha, ela vem lá no enunciado, tá bom? Fechando aqui, ó. Quando a gente fala, pessoal, ó, de silicose, não tem como a pessoa ter silicose se não tiver exposição à sílica, então a relação é mais direta, tá? Então a gente chama que é grupo 1 da classificação de Schilling. Em relação às características, o que é que a gente pode encontrar? No início, e a maioria dessas doenças são assim, tá? Elas iniciam de forma assintomática. Depois, com o tempo, é que começa a dar problema. Então, no início, né, assintomático. A gente até consegue imaginar, quando a gente pede alguma radiografia, a gente encontra algumas alterações já, mas no início assintomático. Com a progressão das lesões, aparece dispneia, né, que é falta de ar, aos esforços, e astenia, que dá aquela fraqueza mesmo, tá, pessoal? Nas fases avançadas, leva à insuficiência respiratória, dispneia, né, e aí já vem falta de ar aos mínimos esforços, e em repouso também, a pessoa começa a ter falta de ar mesmo paradinha. Além de cor pulmonale estava lá na questão. Cor pulmonale, ó, então cor pulmonale também não pode ser a nossa resposta, né? O que é cor pulmonale, professora?
É o aumento do ventrículo direito, tá, pessoal? Que é secundário à pneumopatia, né? Nesse caso, a pneumopatia seria a silicose, tá? Então, essa pneumopatia, ela provoca uma hipertensão arterial pulmonar, que é sucedida de insuficiência ventricular direita. Isso que aqui a gente chama de corpo pulmonar. Ah, esse SOE é só sem outra especificação, tá? Porque às vezes a pessoa acha que é algo muito importante. A maior prevalência de bronquite crônica, então, ó, bronquite crônica, porque a gente está falando de um quadro respiratório, né, com tosse e escarro. Complicações, observa-se a maior prevalência de tuberculose em grupos expostos à sílica, os silicóticos e não silicóticos, quando comparados à população não exposta. Diagnóstico diferencial, principalmente com a tuberculose pulmonar e o carcinoma broncogênico, ambos também considerados como complicações evolutivas da própria silicose. Então, ó, quando eu tenho silicose, eu tenho mais chance de desenvolver tuberculose, eu tenho mais chance de desenvolver carcinoma broncogênico. Então, vamos voltar lá na questão para ver, ó, ele falou aqui, ó, de pneumoconiose associada com tuberculose. Também não pode ser a nossa resposta, porque ele quer o que não se encontra relacionado à silicose. E tudo que eu estou sublinhando aqui se encontra relacionado, né? Radiografia de tórax, padrão OIT, tá? Que é da Organização Internacional do Trabalho. É um padrão diferenciado, tá, pessoal? Não é só fazer lá o raio-x da pessoa, né? Como a gente vê lá, vê aquele filmezinho. Hoje em dia eles até colocam de forma digital, entrega para a pessoa um CD, né? Enfim, e manda aquele arquivo para a pessoa. Então, não é isso aí só não, tá? Existe um laudo específico que vem nesse padrão da Organização Internacional do Trabalho e os médicos eles têm que ter treinamento específico para fazer essa avaliação diferenciada. Não é um raio-x de tórax simples, é uma radiografia de tórax padrão OIT, tá? É um padrão diferenciado de análise. O que é que a gente visualiza nessa radiografia de tórax? Opacidades nodulares, regulares do tipo PQIR, que se iniciam em zonas superiores, calcificações ganglionares em forma de casca de ovo, isso aqui é bem característico, tá, pessoal? Entre outras alterações. Isso aqui não é patognomônico. O que é que a gente chama de patognomônico na saúde? Ah, se for isso é porque é. Não, mas é característico. Se aparecer na questão, já chama a atenção para ser. Tá? Essas questões que já puxam para a radiografia de tórax são questões mais voltadas para a área da saúde. Tá? Nas questões que envolvem cargos, né, que não são específicos da área de saúde, o que é que eles costumam abordar? Traz um caso, explica qual o contexto laboral daquela pessoa e também explica qual é, muitas vezes, a exposição, né? Ele pode até citar sílica, né? E começa a falar um pouco dos sintomas, para você entender que se trata de alguma alteração pulmonar, né? Porque a pessoa está tossindo, está com falta de ar, tá? Então, mais ou menos, é nessa linha que eles costumam cobrar quando não é específico da área de saúde. Quando é específico da área de saúde, eles já começam a apertar um pouquinho mais embaixo, né? Porque aí pode cair essas alterações específicas, pode cair outras coisas, tá? Então, já estou sinalizando aqui o que é que você tem que saber. E a tal da síndrome de Kaplan, professora, que estava lá, né? Eu vi que tinha lá uma síndrome de Kaplan. Tinha. A síndrome de Kaplan, pessoal, já encurtando a conversa aqui, ó. Tem a ver com... Ela pode aparecer na exposição a poeira de carvão mineral ou de sílica, tá? Então, falou síndrome de Kaplan no contexto ocupacional, você vai pensar em dois contextos. Poeira de carvão mineral ou sílica. A poeira de carvão mineral, por sinal, apareceu na outra questão, porque a poeira de carvão mineral, ela evolui para a chamada antracose pulmonar, que é uma alteração pulmonar por exposição a carvão mineral, tá? Então, ó, poeira de carvão mineral ou sílica pode vir associada a essa síndrome de Kaplan. Que danada é isso, professora? Ó, desenvolvimento de um quadro pulmonar, né? Se a gente está falando de situações que evoluem para, né, exposições que evoluem para quadros pulmonares, então é o desenvolvimento de um quadro pulmonar em trabalhadores expostos à poeira de carvão, ou a gente já viu também que sílica, né? Portadores de artrite reumatoide, com ou sem pneumoconiose. Também denominada de pneumoconiose reumatoide, por quê? Porque tem essa associação com a artrite reumatoide. Posteriormente, verificou-se a ocorrência aumentada de artrite reumatoide também em pacientes expostos a sílica. Então, conclusão da história, ó, sílica, carvão mineral.
Quando a gente fala de síndrome de Kaplan, no contexto da saúde do trabalhador, tem que lembrar carvão mineral e sílica, tá? O K de Kaplan já é o carvão, né? Já é o carvão, né? Aqui você já memorizou, né? Quadro clínico. As lesões pulmonares podem cavitar e ocasionalmente precedem manifestação de dor articular de artrite, porque é um quadro associado onde eu tenho alteração pulmonar e também artrite. Radiologicamente, nódulos múltiplos e grandes, até 5 centímetros de diâmetro, de desenvolvimento extremamente rápido, poucas semanas. Anatomopatologia, similares a nódulos de artrite reumatoide, né, porque tem a ver com artrite que a gente já viu. Provas de função reumática, porque a gente está falando da artrite reumatoide, então vai ter também, né, essas provas indicadoras de processo ativo de artrite reumatoide. E diagnóstico diferencial, metástases pulmonares, formas pseudotumorais e pneumoconiose associada, causada por fibrose maciça de curso rápido. Aqui são outras coisas que podem se confundir, tá? Mas o mais importante para a prova, isso e isso. Isso aqui é o que você tem que fechar. Voltando para a questão, sublinhamos todos esses, só não sublinhamos a neoplasia maligna de bexiga, que é a nossa resposta dessa questão. Já aprendemos muitas coisas sobre silicose, não foi? Coloca aqui na cabeça, exposição à sílica, silicose, que também pode ter uma relação com associação com tuberculose, também pode ter associação com o carcinoma broncogênico, que pode aparecer com o nome de câncer de pulmão, tá? Pode aparecer com esse nome assim, mais genérico. Também já sei que pode ter relação com a tal da síndrome de Kaplan. Ó quanta coisa a gente já aprendeu aqui, só sobre silicose, tá? Aqui são pontos chaves, tá, pessoal? Pra gente matar questões assim de forma mais rápida. Voltando aqui agora. Próxima questãozinha, ó. A exposição ocupacional a poeiras de ferro, pessoal, a gente já viu lá o óxido de ferro, né? Então já fica a dica aqui. E de sisal podem provocar, respectivamente, as doenças ocupacionais denominadas. Pessoal, ferro é o quê? A gente já viu, é a siderose. Matamos e acertamos, né? A resposta aqui já tá aqui. Só de saber uma eu já acertava. Se eu não soubesse uma, se eu soubesse só a outra, que é bicinose, eu também acertaria, tá? Mas aproveitando, a gente viu siderose. Mas, professora, a gente não viu bicinose, a gente não viu, mas a gente vai ver agora, porque eu não vou deixar você sem passar por isso. Então, olha só, siderose, a gente já viu, já estudou, já passei esse slide aqui para você. Mas existe, pessoal, existem as chamadas doenças das vias aéreas devido a poeiras orgânicas, tá? E aí, quando a gente pensa em poeira orgânica, a gente pode ter exposição à poeira orgânica, que a gente chama de poeira orgânica do algodão, do linho, do cânhamo ou sisal, tá? Então, ó, a bicinose, pessoal, é a doença pulmonar que é decorrente da exposição a essas poeiras orgânicas, do algodão, do linho, do cânhamo e do sisal. Então, olha só, o que é bicinose? É uma doença profissional das vias aéreas causada pela exposição a poeiras orgânicas de algodão, linho, cânhamo, sisal. Algodão, pessoal, ó, tem que lembrar da agricultura do algodão, né? Tá aqui, ó, o algodão, né? Tá aqui também na fotinha ele. Ah, professora, linho, os tecidos, pessoal, né? Tem que lembrar dos tecidos. Cânhamo, pessoal, cânhamo é aquelas telinhas que muitas vezes a gente vê, né, na hora de organizar, né, uma caixinha de presente, não vem aquela telinha assim, que para um negócio parecido meio até com palha, né, que ele tem essa coloração assim, mas é como se fosse um linho grosso. Então, isso aí é um tecido de cânhamo, tá? E sisal, a gente conhece aquelas cordas, né, de sisal que a gente usa até para plantação, muitas vezes, para enrolar lá a orquídea e tal, né? Já descobriu que eu gosto de plantar também, né? Aqui, ó, sisal, tá? Então, ó, algodão, tecido de cânhamo aqui e o sisal, tudo bem? Então, o que é a bicinose, pessoal? A resposta aguda a essa exposição, ó, a gente tem que saber que ela é reversível, tá? E ela é caracterizada por uma sensação de opressão torácica e dispneia. Então, a pessoa sente como se fosse uma dor no peito, um aperto lá no peito, e ela sente também uma falta de ar, tá? E isso aqui, pessoal, aparecem preponderantemente no retorno ao trabalho após um afastamento de final de semana ou férias.
Por isso, ela é conhecida como a síndrome das manhãs de segunda-feira. Então, o que é que acontece? O trabalhador, enquanto ele está lá trabalhando, exposto àquelas, né, a todas aquelas poeiras orgânicas, ele começa a ter falta de ar, aquela opressão, e isso acontece durante a semana. Final de semana ele vai para casa, ou então férias, vai para casa. Não tem exposição. Como eu falei para vocês que a resposta aguda é reversível, ele começa a melhorar. Tá? E aí é por isso que é chamada de síndrome de segundas-feiras, muitas vezes, porque na segunda, passou o final de semana, segunda-feira ele volta lá, já começa tudo de novo. Começa tudo de novo, porque a exposição volta, tá? Às vezes, a longo prazo, esse negócio já começa a ficar mais complicado, porque tem lesão mais permanente, tá? Mas a resposta, né, o padrão de observação, inclusive para diagnóstico do paciente, do trabalhador que está exposto, é esse. Você observa, afastou, ele melhora, voltou, ele começa a piorar, tá? Trabalho agora, o que é que a gente tem que saber de trabalho? Já dei a dica pelos materiais, né? Então, ó, exposição a poeiras de fibras orgânicas como algodão, linho, cânhamo e sisal, altamente endêmica entre trabalhadores têxteis, ó, falou de indústria têxtil, vai lembrar da bicinose, tá? No mundo, onde as condições de higiene de trabalho são precárias, então muitas vezes não tem nem exaustão do ar e fica aquelas poeiras lá circulando, né? Ocorre principalmente entre trabalhadores que fazem a abertura de fardos, separação e preparação das cardas e fiação do algodão. Beleza? Fechou bicinose. A bicinose, por ela ser algo que precisa necessariamente ter exposição a quaisquer desses aqui que eu citei para vocês, algodão, linho, cânhamo, sisal, a gente considera como grupo 1 da classificação de Schilling. Olha quanta coisa a gente aprendeu agora sobre bicinose. Eu só espero que caia na sua prova para você não errar, tá? Porque se você errar, já sabe, né? Eu tenho uma chinela aqui para correr atrás de você. E olha só. Olha só, pessoal. Quarta questão. Um operário de uma fundição de metais com 50 anos de idade apresentou os seguintes achados no exame periódico. Cefaleia. Ó, tá vendo? Eu falei para vocês, ó. Essa outra questão aqui, ele já começou naquele padrão que eu expliquei que poderia começar. Traz um caso clínico, explica qual o contexto de trabalho da pessoa, começa a falar, né, do que é que a pessoa está sentindo, e aí você se vire nos 30, tá? É assim que essa questão começou. Um operário de uma fundição de metais com 50 anos de idade apresentou os seguintes achados clínicos no exame periódico: cefaleia, irritabilidade, dor abdominal, perda de memória recente, parestesias de membros inferiores, além de disfunção sexual erétil. Diante da suspeita de intoxicação por metais, ele já disse para você, ó, isso aqui é alguma intoxicação por metais. No ambiente de trabalho, o agente que provoca as reações acima descritas é o arsênico, alumínio, chumbo, cobre ou bromo. E aí, pessoal? Qual é que é a resposta desse aí? Eu aproveitei para fazer uma... Isso aqui agora foi uma mega... Né? Não é querendo me gabar não, pessoal, mas foi uma mega aula aqui que eu vou trazer para vocês, viu? Sobre essa exposição. Até porque é uma exposição que costuma aparecer muito em prova, por isso que eu preferi destrinchar mais esse tema, né? Você vê que os outros eu ainda consegui explicar em um slide só, esse aqui a gente precisa destrinchar mais, tá? É um tema mais complexo, um pouquinho, mas é um tema que costuma cair muito em prova, né? Em qualquer banca. É uma intoxicação por metais que costuma cair muito. Qual é a resposta aqui, pessoal? Ó aqui, ó o que é que a gente vai aprender agora, tudo sobre intoxicação por chumbo. É o chumbo, tá, pessoal? Quando ele falou aqui, ó, do abdominal, eu lembro de cara, ó, da cólica do chumbo, porque é muito característica, tá, pessoal? Ó, a cólica causada pelo chumbo, né? O que é essa cólica? É um quadro de dor abdominal clássico, descrito em expostos a altas concentrações de chumbo, que pode simular um abdômen cirúrgico agudo. Ele pode simular um abdômen agudo, né? E as pessoas muitas vezes vão lá para a sala da cirurgia, opera quando vê não é um abdômen agudo, não é uma situação de abdômen agudo, porque a dor é tão forte que simula essa situação. Então é uma dor muito forte, cólica do chumbo, tá? Exposição à cólica do chumbo. Isso aqui é só uma das coisas, tá, pessoal? Então muitas vezes a questão traz assim, uma dor intensa no abdômen, que a pessoa foi lá para o centro cirúrgico, abriu, não viu nada, tá? Então, agente patogênico, o agente patogênico é o chumbo metálico, né, que a gente já viu lá, que ele já deu a dica, ó, que é intoxicação por metais. Então aqui, ó,
chumbo metálico ou seus compostos inorgânicos nas exposições ocupacionais excessivas, tá? E aqui, como tem a ver com a substância direta alcoólica do chumbo, lógico que tem a ver, né, diretamente com exposição ao chumbo, a gente fala que é grupo 1 da classificação de Scheele. Informações agora sobre o chumbo, pessoal. Algumas informações, ó. É um metal não ferroso mais usado na indústria e sua produção mundial é de aproximadamente 4,1 milhões de toneladas. Metal azul acinzentado, muito macio e maleável, resistente à corrosão, pobre condutor de eletricidade, relativamente impenetrável à radiação. Os minérios de chumbo mais rico é o sulfeto de chumbo, tá? Galena, que constitui também a maior fonte comercial. Outros minerais importantes com conteúdos de chumbo são carbonato de chumbo, sulfato de chumbo, cromato de chumbo, molibdato de chumbo, fosfato de chumbo, grava chumbo e grava cólica do chumbo, tá? Isso aqui são informações que a gente até abrange mais a área de toxicologia ocupacional, porque traz mais detalhes em relação àquele agente específico. Em relação à cólica, ó, é uma gastroenterite diarreica com vômitos, tá? A pessoa tem muita cólica, ela começa a evoluir com diarreia também. Dor abdominal, cefaleia, insônia, tremor, delírio, né, de tanta dor. Provável inibição da função autonômica das células musculares lisas intestinais, que é o mecanismo da dor, mas isso aqui, pessoal, só para a galera de saúde, tá? É que poderia cair uma pergunta dessa. Cólica abdominal pelo chumbo. Olha os destaques aqui que eu dei para vocês, ó. As cólicas saturninas, porque o chumbo era conhecido como Saturnus, tá? Então, ó, a gente também chama a intoxicação pelo chumbo de saturnismo. Saturnismo, porque o chumbo ele também era conhecido com o nome de Saturnus. Ó, as cólicas saturninas são características com dores abdominais intensas devidas a espasmos segmentares do intestino delgado, com ou sem diarreia. Pode vir com diarreia ou sem. A dor pode simular o abdômen agudo, que eu já falei para vocês. A cólica, se não tratada, pode persistir por 4 a 12 dias, pode ser acompanhada também de vômito, né? Quando a gente tem cólica, até mulher mesmo, quando tem cólica menstrual, não vomita às vezes, então, vômito também pode ter constipação, até porque eu falei que diarreia, ela pode ser com ou sem, né? Pode haver diarreia profusa, às vezes sanguinolenta, podem ser seguidas por insuficiência respiratória, coma e ocasionalmente morte, né? Mas aí casos mais graves, tá, pessoal? Outra coisa importante da gente entender é o seguinte, eu falei pra vocês, ó, chumbo metálico e seus compostos inorgânicos. Como assim, professora? Tem outra forma de chumbo? Tem. A gente tem o chumbo inorgânico e a gente tem o chumbo orgânico, tá? O chumbo orgânico, né, na prática, quando a gente fala assim na saúde do trabalhador, é aquele que a gente conhece com o nome de chumbo tetretila. Tá? Os outros se encaixam, que a gente começa a encaixar, né? Tô falando no âmbito geral, os mais importantes, tá, pessoal? Na saúde do trabalhador. Falou de chumbo orgânico, você vai lembrar do chumbo tetretila. Falou do chumbo inorgânico, aí você vai lembrar, né, dessa exposição, né, ao chumbo, que muitas vezes pode aparecer chumbo metálico, chumbo inorgânico, chumbo e seus compostos inorgânicos, tá? Então, não falou de chumbo tetretila, ele tá falando do inorgânico. Fechou? Então tem essas duas divisões aí, a gente precisa também entender essa diferença. Olha só, isso acontece também com mercúrio, tá, pessoal? Tem essas diferenças, a gente já tá entrando aqui em algo mais aprofundado da área de toxicologia. Então tem toxicologia no edital, pode ser cobrado. O chumbo inorgânico, pessoal, ó, o chumbo inorgânico, a gente tá falando daquele chumbo metálico, né, e os compostos inorgânicos, ó. Ele tá onde? Refinação primária é pensar em extração de metal, seu minério, né, a galena, que eu falei para vocês. Refinação secundária, que seria a reciclagem do metal. A fabricação, ó, de baterias, às vezes aparece na questão, ó. Indústria de baterias de veículos, tá? Ó, submarinos, centrais telefônicas, vidros e cristais, adição de óxido de carbonato de chumbo em forma de pó. Munição, né? Não é à toa que uma pessoa, quando tá lá com a arma e fala pro outro assim, né? Eu vou meter chumbo em você, porque o chumbo tá lá mesmo, na munição, tá? Então, já é até uma forma mais fácil da gente decorar, né? Bem como seu uso em estandes de tiro, né? Porque isso tem a ver com a munição. Esmaltação de cerâmicas, tá? Óxidos de sílico
borato, carbonato em forma de pó, em pigmentos também, sais e óxidos de chumbo e aditivos para estabilização de PVC, tá? Então a gente tem toda essa aplicação aqui do chumbo inorgânico. Quando a gente pensa agora na aplicação do chumbo orgânico, ele foi largamente utilizado no passado como aditivo de gasolina, com o objetivo de aumentar a sua octanagem, tá? Seu uso na gasolina de veículos automotores, pessoal, foi abandonado, tá? Mas onde é que a gente ainda encontra hoje chumbo orgânico? Na gasolina de aviação. Então, falou desse contexto, você vai pensar de chumbo orgânico. Fechou, já tem essa diferençazinha, onde é que a gente encontra no local de trabalho. O que é que a gente precisa entender agora? A gente precisa entender, né, os quadros, né? A gente precisa entender o que é que acontece com a exposição a cada um deles, ó. Em relação ao chumbo metálico e seus compostos inorgânicos, né, algumas informações gerais, ó. Principais sítios alvos do íon chumbo livre são 3 enzimas da síntese do grupo M, o ácido aminolevulínico deidrase, a ferroquelatase e o coproporfirinogênio oxidase. Professora, eu achei isso muito específico. Isso está no livro de toxicologia ocupacional da Fundacentro, tá? E, pessoal, a gente precisa saber disso porque esse ácido aqui, ó, aminolevulínico, a gente faz pesquisa de ALAU na urina dos pacientes expostos a chumbo inorgânico, tá? Chumbo e seus compostos inorgânicos. Então, ele vem daqui, tá? Ele vem daqui, aquele indicador que está lá no anexo 1 da NR7. Grupo M é essencial para o organismo com a hemoglobina, a mioglobina e os citocromos de cadeia respiratória, etc. Tá? Mexeu então, pessoal, com sangue, já sabe que chumbo pode dar anemia, né? Já tô dando a dica aqui para vocês, ó. Efeito precoce, ó. Sintomas inespecíficos, aqui são sintomas mais gerais, mais difícil a pessoa adivinhar que tem, né? Ó, fadiga, lassidão, dores musculares e articulares, desconforto abdominal, que eu falei para vocês, que tem a cólica do chumbo, né? Crises de diarreia e, ó, o gosto metálico da boca. Isso aqui é algo também que a gente já começa a pensar, ó, pode ser. Rins, ó, também altera, tá, pessoal, ó? Altera também a função renal, ó. Pode dar proteinúria. Isso aqui são efeitos mais iniciais. Sistema nervoso central, tanto o central quanto o periférico já afeta também, ó. Sistema nervoso central, alterações neurocomportamentais, déficit de atenção, concentração, memória, redução da habilidade visomotora, entre outras. E câncer, pessoal, ó. A IARC, ela considera o chumbo metálico como possível carcinogênico para seres humanos do grupo 2B e os compostos dele como grupo 2A, tá? Os órgãos aqui alvo, ó, rim, pulmão, estômago e cérebro. A gente viu que foi para o sistema nervoso central, cérebro. A gente já viu que dá aquela dor na barriga, né? Estômago, né? Rim também a gente já viu que tem essa outra alteração. A gente vai ver agora as alterações de efeitos agudos ou crônicos. E já digo para você, o mais comum, quando a gente fala de intoxicação por chumbo metálico, a gente está falando nos efeitos crônicos, tá? Então, isso aqui é o que pode aparecer na prova, né? Algum caso trazendo isso aqui, tá? Então, o que é que pode acontecer, o que é que pode ser decorrente da exposição a chumbo metálico? Olha só, quadro clínico clássico, que eu falei para vocês, a dor abdominal em cólica, que pode simular o abdômen cirúrgico, constipação e mais raramente a diarreia. Vasoconstricção, com redução da diurese, que eu falei para vocês, também vai alterar a função renal, né? Aumento da ureia e creatinina, hipertensão arterial transitória, palidez cutânea. A anemia não interfere no grupo M, pessoal, a gente já falou da hemoglobina, então, ó, geralmente ela é leve ou moderada. Pode acontecer também leve hemólise, né, que é a quebra das células, tá, do sangue. Pode ocorrer também o aumento da bilirrubina direta, porque é liberado com essa quebra, né? Hemácias apresentam um ponteado basófilo. Isso aqui, pessoal, ó, é outra coisa que pode aparecer, mas isso mais eu acho que para área de saúde, tá? Mas é algo muito característico. Outra alteração interessante, quando a gente fala das alterações, né, dessa região aqui, né, de sistema digestivo, boca, tudo, tem alteração característica na gengiva por exposição a chumbo, que é o que a gente chama aqui, ó, de orla gengival de Burton, tá? É uma linha fina, azul escura, quase negra, que pode aparecer na borda entre a gengiva e o dente, tá? Então isso aqui também é característico da exposição. Falou em gengiva, linha de Burton, já sabe que é chumbo. Função renal.
afetada, a gente já viu, né, proteinúria, né, que é quando a gente faz xixi, elimina lá todo, né, a proteína pela urina, tá? Diminuição da filtração glomerular, sequela renal ou insuficiência renal crônica, denominada como nefrosclerose satúrnica, né, que vem daquele nome Saturnus, que eu falei para vocês. A artropatia gotosa, pessoal, cá para nós, o chumbo também pode evoluir com gota. Você sabia disso? Já ouviu falar em gota? Gota é uma alteração, né, nas articulações, né, que fica inflamado, aquele negócio, dói muito, tá? Então, ó, a exposição ao chumbo também pode evoluir com gota, tá? Então, olha aqui, ó, artropatia gotosa, dano tubular pode levar a gota pela diminuição da excreção do ácido úrico que se acumula, ele fica elevado e por isso que evolui para gota, tá? Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O central, letargia, perda de interesse social, sonolência, irritabilidade, cefaleia, diminuição da libido. Isso ele falou algo lá na questão. Mais raro, encefalopatias com confusão, psicose e convulsão. Já viu que afeta também, a gente já viu, né? Que é inclusive, né, no cérebro ele tem essa função até carcinogênica, né? Então, ó, sistema nervoso central e periférico, tá? Ó, periférico, fraqueza generalizada e parestesia. Os casos graves podem evoluir com paralisia de grupos musculares mais utilizados e pode afetar inclusive o nervo radial do antebraço, levando ao punho caído, que é característico da doença. Olha quanta coisa, pessoal. Quanta coisa relacionada aqui ao chumbo inorgânico, tá? Eu vou trazer para vocês agora outro slide explicando como é, né, do outro lado da moeda, né? Como é que acontece em relação ao chumbo orgânico, também conhecido como chumbo tetretila. Já deixo outra dica aqui para vocês. O chumbo tetretila, ele faz parte de um quadro lá do anexo 1 da NR7. E o chumbo, né, e seus compostos orgânicos, ele está no outro quadro. Então, o chumbo tetretila você encontra no quadro 1, o inorgânico, né, você encontra já no quadro 2. Tá? Então, cuidado, faça essa diferenciação, porque os indicadores biológicos são diferentes. Quando a gente fala de chumbo tetretila, é chumbo na urina, tá? Porque a gente está falando de indicador biológico de exposição. Quando a gente fala de sem significado clínico, tá, pessoal? Quando a gente fala do quadro 2, a gente tem lá o chumbo e seus compostos inorgânicos, né? Daquela dica que eu já passei para vocês, o cacho em flor, né? Então, esse cacho, o chu é do chumbo, porque são 4 elementos que fazem parte do quadro 2 da NR7, tá? Então, o chumbo e seus compostos inorgânicos fazem parte lá do quadro 2, não é o mesmo indicador não, porque já é um indicador com significado clínico lá no quadro 2, tá? O lá de cima, ele é só indicador de exposição biológica, tá? O quadro 1. O quadro 2 já é um indicador com significado clínico. Fechou? Então, dá uma olhadinha aí, revisa se você não lembra aí desses indicadores. No chumbo orgânico, pessoal, lembrar que o alvo principal é o cérebro, tá? Inalação em contato com a pele. A inalação pode levar a crises graves de espirro, né, irritação do trato respiratório. O contato com a pele quente e úmida ou membranas oculares desprotegidas induz a coceira e queimação, né? Então você percebe que aqui é mais uma irritação mesmo. Aqui, ó, efeitos sistêmicos, né? Se falou de cérebro, então pensar em encefalopatia aguda com quadros psicóticos e convulsões, potencialmente fatal, e a exposição elevada aí já pode evoluir para um monte de coisa, anorexia, náuseas e vômitos, insônia, hiperatividade, irritabilidade, agressividade, cefaleia, tremor, fraqueza, depressão, deficiência de memória, confusão, dores musculares. Esse quadro pode evoluir para mania, convulsão, delírio, febre, coma e óbito, tá? Intoxicação leve dá mais tremores e dores musculares e fadiga. E em relação ao chumbo orgânico, professora, câncer tem a ver com câncer, ó, lá eles são classificados como grupo 3, não classificável como carcinogênico a humanos, tá? Então, ó, muito diferente do chumbo inorgânico, né? Aqui, pessoal, quando ele trouxe na questão, ele falou assim, operário de fundição de metais. 50 anos de idade, apresentou os seguintes achados, cefaleia, irritabilidade, dor abdominal, lembra da cólica do chumbo, a perda de memória recente, a gente sabe que interfere tanto o sistema nervoso central quanto periférico, né? Então, perda da memória recente, parestesia dos membros inferiores, ó, o sistema nervoso periférico aí, além da disfunção sexual erétil, falou lá até de libido, lembra que falou de libido, ó? Diante da suspeita, a gente tem aqui chumbo, tá? Pessoal, vou encerrar esse bloco aqui, mas tem mais questões para vocês, tá? Trago já já.